é verificar que as pessoas se mostram sensíveis ao convite para participarem. Estou certo de que a direção do Império da Croa Nova está muito grata pela vossa presença aqui esta noite. E o caso não é para menos. Vamos falar de uma instituição com 135 anos. E mais do que isso, vamos falar dos aspectos relevantes, curiosos e até desconhecidos desse percurso que ultrapassa largamente um século. O Império da Croa Nova tem o orgulho de ser o primeiro império no Faial a escrever e a publicar em livro a sua história. O programa desta sessão vai começar com os foliões da freguesia de Castelo Branco. Se o motivo por que aqui estamos é o Espírito Santo e um dos seus impérios, então a participação dos foliões torna-se indispensável. Este grupo é um dos 3 que escutaremos ao longo da noite. Mais para o fim subirão ao palco a capela e a filarmónica. A direção do Império da Croa Nova quis partilhar este momento com os 3 agrupamentos que, como manda a tradição, animam e abrilhantam as suas festas anuais. Vamos então ouvir os foliões com a interpretação de 2 temas, o Pai Nosso e a Alvorada. Peço aos foliões para subirem ao palco, o Sr. Manuel Francisco da Silva, o Sr. Raul Lopes da Silveira, o Sr. Joaquim António Rodrigues e a Sra. Dona Ana Catarina Silva dos Santos.
da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, Excelentíssimo Senhor Vereador da Câmara Municipal da Horta, Excelentíssima Senhora Secretária da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Reverendíssimo Pároco de Castelo Branco, Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Lobão, Excelentíssimos convidados, estimados irmãos do Império da Coroa Nova, minhas senhoras e meus senhores. Não andarei muito longe da verdade se disser que o batuque dos foliões fez estremecer a maioria das pessoas que aqui estão. Não vou falar sobre o que as festas do Espírito Santo representam e significam, ou do efeito em que nós provocam. Mas gostava de sublinhar que, por algum motivo, a celebração do Espírito Santo permanece viva. Continua a mexer com a nossa sensibilidade. As coisas são hoje diferentes do que foram no passado. No entanto, muitos séculos depois de ter iniciado estas celebrações, elas vão se repetindo, mantendo o fulgor. Por isso, quem dirige os impérios deve pensar muito bem nas suas responsabilidades. Estar à frente destas instituições, com uma história enorme atrás de si, é uma tarefa demasiado importante. Embora, como disse antes, estas festas continuem bem enraizadas na tradição, é fundamental que a memória não se perca. Se assim fosse, talvez mais dia menos dia poderiam começar a assistir ao seu declínio. Uma comunidade ou uma organização que perde as referências que foi criando ao longo do tempo dá o primeiro passo em direção ao seu desaparecimento. Se quem está à sua frente acredita nos valores que lhes estão associados, o melhor que poderá fazer é conservá-los. Ao atingir 135 anos, o Império da Coroa Nova, através da sua direção, pensou que deveria deixar registrar tudo quanto é possível conhecer sobre este tempo já tão extenso. Entre sonhos e ilusões, dificuldades e contratempos, chegou o dia de apresentar o livro Coroa Nova e Irmandade do Espírito Santo. É este o motivo que nos reúne aqui. Temos o orgulho de ser o primeiro Império do Faial a editar um livro, a sua história. Nesta ocasião, quero lembrar e agradecer às pessoas que disponibilizaram fotografias e material acerca do Império e contaram histórias antigas ou de alguma outra forma colaboraram. Cabe, neste caso, um momento especial agradecimento ao autor da obra, ao Sr. Dr. Carlos Lobão. A forma incansável e o empenho colocados no trabalho que hoje apresentamos só unimos do nosso agradecimento. Este livro não seria dado à estampa sem o contributo da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, da Câmara Municipal da Horta, da Junta Freguesia de Castelo Branco, da Nova Gráfica e dos nossos irmãos e amigos do Canadá. Para todos eles também o nosso muito obrigado. Neste momento importante, gostava de lembrar todos os irmãos que já partiram de entre nós e muito contribuíram para esta Irmandade, porque temos fé, acreditamos que se encontraram o seu lugar no paraíso. Não vos quero maçar mais com palavras, por isso agradeço a vossa presença, que muito contribuiu para tornar solene esta sessão, que passará a fazer parte dos anais do nosso Império. Em 135 anos, desde 1880, centenas e centenas de irmãos fizeram a história do Império da Coroa Nova. É por causa deles que hoje nos encontramos aqui a celebrar o nosso passado. Porém, é com os olhos postos no futuro que nos animamos para continuar a honrar o Divino Espírito Santo e a viver os seus 7 dons. Foi assim, certamente, que pensou quem nos antecedeu, caso contrário, não estaríamos agora aqui. É a nossa obrigação, é precisamente a mesma, deixar a quem nos vai suceder o legado da nossa fé. Este livro servirá, sobretudo, para os mais jovens conhecerem o caminho que já foi percorrido e talvez tomarem a mesma direção. A todos, um bem-aja. Licenciado, pós-graduado, mestre e doutor. Carlos Manuel Gomes Lobão tem todos estes títulos, mas para além de ser um homem simples, é principalmente um apaixonado pela história. E dentro desse campo é um profundo investigador da história local, ou seja, da história de todos nós, faialenses. Foi a ele que o Império da Coroa Nova recorreu para dar à estampa 135 anos das suas vivências.
O Dr. Carlos Josbão dispensava uma apresentação, pois o seu trabalho e a sua dedicação a esta causa cultural são subejamente conhecidos. Vamos então escutá-lo. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da Região Autónoma dos Açores, Excelência, Excelentíssimo Sr. Vereador, em representação do Sr. Presidente da Câmara, Excelentíssima Senhora Representante da Junta de Freguesia de Castelo Branco, Excelentíssima Fátima, Presidente da Irmandade da Coroa Nova, Excelentíssimo Padre Tiago Tedeu, Sr. Representante do Governo dos Novos Açores, Sr. Secretário Costa Pereira, Aldeia-Castrenses, meus senhores e meus senhores. Coroa Nova, uma Irmandade do Espírito Santo, é o título da obra que hoje tornamos pública. Daí algumas palavras a propósito. Como já afirmamos em circunstâncias semelhantes a esta, uma investigação é sempre uma história. Tem um princípio e um fim. Para que se concretize, é necessário que haja um acontecimento, um facto, algo que lhe dê origem. No caso presente, surge na consequência lógica do convite que nos foi endereçado pela direção presidida por Fátima Santos e como aprofundamento do tema, a Festa do Espírito Santo, em trabalhos por nós anteriormente abordados. Por outro lado, numa revisão crítica à bibliografia historiográfica sobre a Festa do Espírito Santo no Conselho da Horta, verificamos a ausência de qualquer estudo específico sobre o assunto. Ou seja, não existe nenhum estudo sobre qualquer irmandade das 40 e tal que existem na nossa ilha. Perante este contexto, foi nossa intenção dar resposta à seguinte questão. Num universo histórico quase ilimitado em extensão, na era da história global, justificar-se-á ainda que se gaste tempo a falar da história de uma modesta Irmandade do Espírito Santo, como é o caso da Irmandade da Coroa Nova? Parece-nos evidente que este trabalho possibilitou o ensejo de explicar como uma pequena freguesia, como é o caso de Castelo Branco, não só inscreveu o seu nome no curso da história da Festa do Espírito Santo, acompanhando a realidade feirense e açoriana, como desempenhou um papel notável a nível da religiosidade e do associativismo popular. Todavia, estamos cientes que esta obra não é nem pode ser definitiva e que reconhecemos que não será perfeita. Pelo contrário, traz no tutano a relutância à presunção das obras definitivas, um novo que não esquece a sua provisoriedade, que num futuro mais ou menos próximo ficará velho, tal como toda a história escrita. Por isso, a história é, pela sua natureza, uma forma de cultura de atualidade temporária, mas de incessante renovabilidade devido ao diálogo interminável entre o presente e o passado. Por conseguinte, esta obra é o resultado de um grande esforço pessoal e que hoje se apresenta como atual e útil para o nosso tempo, até que no futuro, quiçá, alguém descubra novas informações que a venham refutar, completar ou até reforçar. Eis um exemplo do que acabámos de dizer. Há dias, na sequência de uma investigação que estamos a realizar, encontramos a seguinte notícia incerta no vespertino Correio da Horta, de julho e agosto de 1938, que podia ser inserida na rubrica desta obra, O Espírito Santo em Castelo Branco. Eis então a notícia. Em Castelo Branco, o Império da Filha